Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com mais uma conversa sobre inclusão, né? Hoje traremos a professora Elke, é a primeira professora do quadro da UFRN que vem participar, né, desses momentos aqui conosco, né, iniciados bem no inicinho aí de julho. Então, já já eu vou apresentar a professora Elke com mais calma, né? É importante salientar que essa é uma iniciativa do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão, né, o SEMBRAIN, é um setor que integra a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Então, estão conosco também as pessoas que formam a equipe coordenadora do SEMBRAIN, né, a professora Catarina Chin, a Elizabeth Kanzak e o Agamenon de Moraes. Também estão conosco os bolsistas e monitores do SEMBRAIN e dos projetos voltados para a inclusão dentro da Escola de Música. Então, professora, seja bem-vinda, né? Já agradecemos pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui conosco, tá bem? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Que bom. Hoje a nossa conversa terá como ênfase a inclusão das pessoas com deficiência física no mercado de trabalho, certo? Antes disso, eu apresentarei a professora Elke. Ela é a professora Elke Riedel, natural de Curitiba, é professora de canto e dicção lírica aqui na Escola de Música da UFRN desde 98. Já se vão 22 anos, né, professora? Nossa. Passa rápido. Ela possui doutorado em canto performance pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e mestrado em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor El que já cantou em muitos países, né, como a Alemanha, Estados Unidos, Áustria, Portugal e Argentina. Também cantou em diversas cidades e regiões aqui do Brasil. Nas suas performances, ela procura sempre valorizar a poesia e a sua estreita relação com a música. Em 2015, a professora Elke foi para Helsinki, na Finlândia, e aí se eu me atrapalhar com alguma pronúncia, a professora pode corrigir, por favor. E lá ela se formou como facilitadora da Danceability, né, com o criador desse método, que é o Alito Alessi. A professora possui certificação em yoga terapia pelo Instituto Kawaladama, Cavalhadama, isso. Cavalhadama, sendo também facilitadora do programa Mindfulness Integral e Harmonia Emocional, criado e estruturado pelo Gabriel Jagger, que é o Lama Jim, que é o Lama, isso, obrigado, né, pelo Instituto de Ciências Contemplativas do Brasil. A professora Elke também é aluna do Lama Padma Santen, do CEBB, né, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Bom, em seus trabalhos na área de extensão e pesquisa aqui na Escola de Música, ela vem desenvolvendo cursos e práticas aliando yoga, a dança, a meditação e o canto, né? Foi coordenadora do projeto de extensão Yoga para Cantores, um instrumento para o desenvolvimento pessoal e artístico de alunos da Escola de Música da UFRN no ano de 2016. Atualmente, a professora é colaboradora do GRUMOS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Música aqui da Escola de Música, né, onde trabalha com as interfaces de gênero, raça, classe e corporeidades, com o ensino e a atuação musical. Então, mais uma vez, professora, seja bem-vinda, certo? Obrigada. Pessoal, antes, né, de iniciarmos a live, combinamos o seguinte formato. Inicialmente, a professora fará uma fala inicial, trazendo um pouco da sua trajetória profissional, né, um pouco desse histórico, dessa carreira, né, que já é longa e tem muito a dizer, né? E, num segundo momento, nós abriremos para as perguntas, né? Então, se vocês tiverem perguntas, já podem ir ou repassando para a Agamenon ou colocando no chat, que aí a gente está acompanhando aqui para iniciarmos o segundo bloco, tá bom? Professora, então, a palavra está com a senhora. Sim. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, né? E espero que eu possa colaborar bem positivamente com o evento. Vocês estão de parabéns de fazer esses eventos, essas lives, né? Para a gente ampliar as perspectivas e poder mudar, né, os rumos da educação e ter uma posição bem anticapacitista na educação musical. Então,
capacitismo, assim, dizendo de forma bem simplificada, para quem não sabe, é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Isso em toda a estrutura social. Bom, eu já fiz muita coisa, porque também a minha vida já está bem longa. Para vocês terem ideia, eu tenho orgulho de dizer isso, eu vou fazer 60 anos esse ano, né? Então, é um marco, assim, uau. E, bom, antes de começar a minha trajetória, eu gostaria de lembrar de alguns números bastante preocupantes, né? Até assustadores no Brasil. A gente tem mais ou menos, esse número de 20% de pessoas com deficiência, ele é, assim, meio que um número mundial, né? E no Brasil também pode ser até mais. E devido às características do país, a gente vê pessoas com deficiência sendo também pessoas das classes sociais menos favorecidas, pessoas negras, pessoas LGBT, trans, enfim, né? Morando em favelas, que realmente, com todos esses marcadores, fica muito difícil essas pessoas poderem exercer sua cidadania, tá? Eu digo isso pelo seguinte, foi constatado que menos de 1% desses 20%, né, da população brasileira, que são as pessoas com deficiência, menos de 1% chegam até terminar o ensino formal, chegam até a universidade, né? Acho que é um número bastante assustador. Então, dentro desse mundo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Não porque eu sou melhor ou nada disso, é porque toda a minha situação familiar, a valorização da educação dentro da família facilitou essa minha trajetória. Mas nem por isso foi fácil, né? Eu nasci numa família em que só falava alemão, meus pais são alemães, e eu aprendi o português na escola. Então, eu sou bilíngue, né? Eu aprendi português no jardim de infância, e minha professora de jardim de infância vivia dizendo isso para mim mais tarde, que eu aprendi o português nas aulas de música, porque a gente cantava músicas infantis, né? E eu fui aprendendo e indo, enfim. Tem até uma anedota que aconteceu comigo, eu nunca esqueci isso. Eu lembro que a gente tinha aula numa casa que, se você quisesse ir no banheiro, por exemplo, você tinha que atravessar uma sala que era de uma outra turma, as pessoas estavam tendo aula, né? Aí a professora me ensinou, eu acho que ainda não falava muito mal o português, aí ela me ensinou como é que eu pedia para atravessar a sala para ir no banheiro, né? Eu devo ter aprendido e falado, aí a professora gentilmente olhou para mim, pois não. Quando eu ouvi a palavra não, eu fiquei desesperada, chorei, ninguém entendia nada o que estava acontecendo, quer dizer, horrível, horrível, até que perceberam que eu tinha entendido, pois não, como não, que não podia ir, foi um bom tempo que passou, então isso ficou, assim, na minha memória. Eu estou dizendo isso porque, além, né, de ser uma pessoa com deficiência, eu era uma pessoa que o português, que eu estava tendo aula numa escola em que ainda era uma língua que eu estava aprendendo. Porque eu chegava em casa, a gente já falava alemão,
voltava para o alemão, né? Tá, então, muito bem. Quando eu saí essa escola, onde eu fiz o jardim de infância, acho que o primeiro, e acho que só foi o primeiro ano primário na época, né? Essa escola tinha uma filosofia, porque é uma escola para pessoas com deficiência. A gente era isolado, né? Não era. Hoje em dia, dificilmente você vê isso. Pelo menos não com deficientes físicos, mas todos nós éramos deficientes físicos e não tinha. Se tinha alguém com deficiência mental, era bem leve. Mas aí a filosofia da escola era, assim que eles sentissem que a pessoa podia se tornar mais independente, eles convidavam aos pais procurar uma escola de pessoas não deficientes, né? Então, acho que eu fui mandada embora logo depois do primeiro ano. Aí eu entrei numa escola, então já era uma coisa nova para mim. Eu lembro que eu tinha que ter aula de reforço antes de entrar na escola, mas nessa escola eu fiquei até o fim, fiz todo o científico na época, né? E daí pronto, daí foi aquele choque, acabou o conforto da escola, agora tem que trabalhar. E agora? Né? E aí começou uma andança. Primeiro eu não sabia o que fazer, não, isso mesmo. E não tinha exatamente, né, para onde ir. Aí eu resolvi continuar a estudar e fiz letras estrangeiras, francês e português. Eu pensava em complementar, né? Tinha o alemão, depois o francês, enfim, isso ia me dar uma ajuda. E a minha mãe, ela sempre dizia para mim, isso é uma coisa assim, eu acho que bastante típica, o que você ouve, né, como pessoa com deficiência, que era assim, que eu tinha que estudar muito, 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 para ter o mínimo de chance na vida. Porque se eu não apresentasse muitas qualidades, eu não iria ser aceita como profissional. Essa era uma coisa que eu ouvia muito cedo, né? E a minha mãe, meus pais me colocaram para fazer muitas coisas, línguas, piano, enfim, muitas coisas, né? Então tá, daí eu fiz letras e aí veio de novo aquele medo da responsabilidade de ter que ouvir não na cara, porque eu sempre, quando saía da proteção da escola, o mundo que não me conhecia e que eu também não conhecia, era muito duro na época, muito duro mesmo. Aí o meu esconderijo, né, foi sempre a escola. Aí quando eu terminava um curso, eu dizia, não, é importante fazer outro. Então o que eu fiz? Comecei a fazer licenciatura em música, depois eu fui para canto, aí quer dizer, fui ficando mais velha, né? Aí já o problema era, nossa, como é que eu vou sair daquela proteção, daquela redoma, para ir trabalhar, né? E então eu comecei a dar aula particular em casa. Então o relacionamento de um professor para um aluno, ele pode crescer e se aproximar rápido, né? Então isso também é uma forma de proteção. Mas, assim, tinha bastante alunos e tal, e um dia, a minha professora de canto, eu já estava fazendo bacharelado em canto, acho que eu tinha 1 ano para terminar. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eles estavam precisando desesperadamente de professor de fisiologia da voz e dicção lírica. Isso ainda no Paraná, na escola de música. Aí eu pensei, mas, meu Deus, eu nem terminei o curso ainda. Aí a professora, de alguma forma, para ela era muito importante que eu fosse a professora, né?
porque eu era aluna dela desde o início, enfim, ela me formou, teve toda essa história. Aí ela disse, olha, não tem problema, como você já fez letras, eu já estava formada em letras, você tem condições de dar excelentes aulas de dicção lírica e fala várias línguas, e a fisiologia da voz, ela me ajudou a me preparar durante um ano. Mas este ano de preparação foi assim, teve um bafafá na escola, exatamente porque como pode uma pessoa como eu, que tem problemas musculares, ser aceita como professor, ainda mais de fisiologia da voz, isso não vai dar certo, porque nesse tempo ainda já havia outros professores de canto. E, assim, foi terrível, né? Mas aí eu ainda estava protegida, porque essa professora estava, de uma certa forma, me protegendo, e ela sempre me incentivando, vá, estude, você vai passar, não sei o quê, tarará, tarará. Dito e feito, eu fiz o curso e entrei como professora, aí foi, assim, um escândalo da escola, foi muito... A gente tem que ver que isso foi na década de 80, né, do século passado, não foi agora, né? Então, todas os pensamentos, as ideias, ideologias, a gente tem que colocar no tempo em que as coisas acontecem. Mas muito bem, tá bom. Então, eu fui ser professora de fisiologia da voz. Naquela época, eu tinha uma carga horária mínima, salário mínimo também, né? Muito pouco. Aí, abri o concurso para professor de canto. Este concurso eu não passei. Não deixaram de jeito nenhum. Eu, uma pessoa como eu, ser professora de canto em Curitiba, na Escola de Belas Artes, nunca. E aí, eu percebi que aí tinha, né, naquela época eu era muito ingênua, eu não tinha essa percepção de ver, não, eu acho que isso aí é capacitismo e tal. Não, eu via as coisas acontecendo como se fosse culpa minha. Então, eu não era suficientemente talentosa, ou então não estudei suficientemente, não sei as coisas, né? Mas a maneira como depois me explicaram por que eu não passei, eu comecei a perceber, nossa, isso aí está muito estranho. Não explicavam direito e desviavam do assunto. Então, enfim, não era para ser. Então, eu continuei dando minhas aulas, e aí, pelos mesmos motivos, pensei, não, eu preciso estudar mais. Aí fui fazer mestrado, numa época em que as pessoas da área de música, não, já estavam, claro, já estavam começando a fazer mestrado, mas eu conhecia pouca gente na minha cidade que fosse sair para fazer mestrado. Mas era exatamente o que eu queria me distanciar de todo aquele mundo da belas artes e, né, daquela coisa estranha, que você não se sente confortável, e foi tão forte que eu pensei, não, eu não quero nem fazer mestrado em música, eu quero, assim, me distanciar da música, o povo da música é um povo altamente preconceituoso, eu não quero mais, e fui fazer semiótica, porque eu conversei com um compositor, amigo meu, que também fez semiótica, ele achou, olha, é legal, você pode trabalhar com coisas contemporâneas. Naquela época eu estava fazendo parte de um grupo de música contemporânea, e que eu gostava muito, né, em Curitiba. Então eu deixei Curitiba para lá, fui para São Paulo, passei 2 anos fazendo semiótica, e foi algo assim, nossa, já foi um divisor de águas, o primeiro divisor de águas, porque a minha corporeidade não era tão importante lá. O que era importante era a articulação dos pensamentos, as leituras que eu fazia, a interpretação, um mundo bem intelectual, né? Então, eu já me senti bem à vontade. E
eu trabalhei, nossa, para mim era paraíso, porque eu fiz tanta performance lá, que na semiótica você vê pessoas de todas as linguagens. Eu trabalhei com bailarinos, a gente montou obras de John Cage, maravilhoso. E foi em São Paulo que eu conheci um pessoal de Natal, ligado ao grupo, na época se chamava Roda Viva, porque em São Paulo, né, é um mundo, é um universo. Eu também fui fazer alguns cursos de danceability, que acho que eu até, depois eu fui descobrir que eu participei do primeiro oficina, perdão, de danceability com o criador, né, da danceability. Eu adorei aquilo, nossa, que delícia. E lá eu conheci o Henrique Amoedo, que estava em Natal, e ele me convidou para dar um recital em Natal. Isso demorou do convite até o recital em Natal, acho que demorou, acho que um ano, mais ou menos. Nem estava acreditando mais, né, na história. Mas aí eu fui surpreendida e pronto, vim a Natal fazer um concerto, fiquei acho que mais uma semana ou duas, conheci a escola de música, as pessoas foram gentis e maravilhosas, eu fiquei encantada com a acessibilidade arquitetônica, que a escola era bem menor na época. Então, só havia a parte acessível. Depois, quando ela foi começar a crescer, a acessibilidade não é que nunca foi deixada de lado, mas, assim, tinha coisas na escola que ficaram meia boca, né? Mas eu estava lá, então, enfim, dava para articular isso, conversar. Mas, enfim, aí eu achei as pessoas super simpáticas, cidade maravilhosa, praia, e nananana. E aí eu soube lá, naquele momento, que iria ter um concurso para professor de canto, como professor de primeiro e segundo graus. Quando eu saí daquela cidade para voltar para São Paulo, eu pensei, eu não acredito, meu sonho de ser professora de canto vai se realizar, que maravilha. Não. Aí eu fiz o concurso, aí fui aprovada e vim para cá de mala e cuia, só que de uma forma bem irresponsável, porque só vim eu para cá, sozinha. Sem ter carro, sem saber dirigir, tendo que gastar táxi para ir trabalhar. Não, eu pedi várias vezes para o diretor da época me ajudar, porque, né, eu estava praticamente gastando para ir trabalhar. Então, eu passei por uns bons, como a gente diz aqui, uns bons perrengues no início. Alguns anos foram extremamente difíceis, que me deixavam sempre com os nervos à flor da pele. Eu aprendi a dirigir em Natal, que foi uma luta tremenda, mas eu tive a ajuda e apoio de professores da escola de música. Eu agradeço até hoje a professora Silvia, que era professora na época, ela tinha conhecidos no Detran, porque em Natal não tinha nada. Eu estava começando, quando eu morava em São Paulo, eu estava começando a aprender a dirigir, mas assim, eu não sabia ainda. Mas, enfim, aí várias coisas aconteceram em Natal, bastante difíceis, mas de alguma forma eu sempre tive apoio. E eu tive sempre um apoio muito especial e muito querido dos meus alunos, com quem eu sempre estive próxima, né, pela natureza da aula de canto. Você dá aula individual, muitas vezes, e isso faz com que você tenha sempre uma proximidade com os alunos. E com o canto, isso é muito especial, porque o canto, o teu instrumento musical, é o teu próprio corpo, é a tua respiração, é o que você é, né? E foi na Universidade Federal que eu tive, a partir da Universidade Federal, desculpe, eu tive a oportunidade
de sair, fazer doutorado, né? Então, eu estava sempre bastante segura. Eu não larguei nada para ir lá para os Estados Unidos fazer canto e voltar e não ter nada, né? Foi pelo contrário, fui incentivada a fazer doutorado, voltei, e nos Estados Unidos, finalmente, eu encontrei estudos que colocavam a pessoa com deficiência num outro lugar, num outro parâmetro. Eram estudos anticapacitistas, né? Muito bem fundamentados, que bebiam nos estudos feministas, antirracistas, sei lá, misoginia, né? Que são os estudos da deficiência. Teve até uma época do meu doutorado que eu estudava bem mais estudos da deficiência do que o próprio canto, até que eu me toquei, epa, calma, vamos, né, nos controlar, senão você vai pirar. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu senti muita falta disso, porque os estudos da deficiência, há mais de 10 anos atrás, não tinham chegado aqui ainda. Então, não tinha muito pares para conversar, né? Mas, assim, devagarinho. Agora as coisas mudaram. E quer dizer, desde o meu doutorado, desde que eu voltei, sempre dei aula na universidade e nunca tinha dado aula para pessoas com deficiência até, vamos dizer, o advento, né, do projeto da professora Catarina Shin. Eu fui a primeira pessoa a ser convidada, aliás, te corrigir, primeira professora de canto a ser convidada a dar aulas de canto no projeto. Eu tive alguns alunos, alguns até, eles me são muito queridos, mas bem complicados, assim, nem por causa da deficiência, mas, assim, músicos já, né, profissionais, embora não tivessem tido nem a chance, né, de ter um ensino formal, eles já eram musicalizados, mas de uma forma que eu não consegui mexer muito bem. Eu não conseguia mexer muito na corporeidade, né, desses alunos, o que me levou a pensar bastante. Eu tive contato com alunos com deficiência visual. E aí eu pensei, nossa, que coisa interessante. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu não conheço nada de outras deficiências. Eu não experimentei isso. Eu comecei a ver as dificuldades e até as qualidades extraordinárias, que também tem, de pessoas com deficiência visual, né, para o aprendizado do canto, mais especificamente. Aí eu percebi que seria muito importante essas pessoas terem a oportunidade de entrar mais em contato com o próprio corpo, com a corporeidade, né? Porque existe um padrão, e isso é um padrão, mas não quer dizer que toda pessoa cega tenha isso. Mas as pessoas com deficiência visual, elas precisam andar e se locomover com muito cuidado. Então, a gente nota que existe uma contração muscular maior. Então, os gestos são diferentes. E isso, para canto, é mais complicado, né? Aí, essa percepção e também outras coisas, vontade própria, me levaram a fazer um curso na Finlândia de danceability. Danceability é uma dança baseada, é uma pesquisa de dança improvisada, né? Em que qualquer pessoa, não importa a corporeidade, pode participar.
e que o processo é todo conjunto, a dinâmica é de conjunto, então não existem solistas. E aí, desde que eu voltei, né, da Finlândia, fiz algumas experimentações no departamento de artes, quando eu me senti segura, aí eu comecei a dar oficinas nas semanas de música e inclusão. E, bom, venho fazendo isso, né, até agora. Eu acho bastante bacana. Acho que dentro do Danceability, acho que é a minha atuação, maior atuação, né. E aqui estou, sim, e desde o ano passado, eu estou colaborando no Grumos, numa pesquisa que relaciona questões de feminismo, sexualidade, gênero, sexualidade, e a gente está abrindo para outras opressões, né? Neste exato momento, a gente está exatamente começando a trabalhar, conhecer criticamente os discursos capacitistas, tá? Então, eu estou levando textos para o pessoal, a gente está discutindo, aí eu estou percebendo como isto é pouco ou nada conhecido. Interessante isso, né? E, bem, aqui estou eu. Fiz, assim, uma cronologia rápida. Eu vou ligar a luz aqui, que estou vendo que estou bem no escuro, tá? Bem rapidinho. Tá já, professora. Enquanto isso, pessoal, convido-os, né, a deixarem suas questões no chat. Nós estamos aqui acompanhando em tempo real. E aí vamos iniciar agora essa segunda etapa da conversa com a professora Elke. Tá? Professora, agradeço pela sua fala. Acho que foi muito interessante e foi uma ilustração assim de que a gente vai pensar no mercado de trabalho, vai pensar na inclusão no mercado de trabalho, e isso não pode ser pensado de forma isolada, né? Vem já desde sempre a inclusão dentro do ambiente familiar, dentro da escola, né? Aí já direciona também para pensar na capacitação dessas pessoas, na qualificação profissional dessas pessoas, né? Que é uma miríade de aspectos aí para discutir, né? Junto disso. Eu também acho, uma coisa que acontece muito. Bom, primeiro, a gente, aqui na Escola de Música da UFRN, no sentido da inclusão, acho que a gente é privilegiado, né? Tem escolas de música, universidades que não tem nenhum apoio para pessoas com deficiência. A questão da inclusão, Sim. nem sei como é, mas a escola de música é uma das poucas que tem, sei lá, um laboratório como o Sembraim, que tem toda uma estrutura de material, né, de inclusivo, que ajuda e apoia o professor no ensino, ou poderia, pelo menos, né? O problema está aí, eu vejo que ainda existe muita separação entre o que é o Sembraim e o que faz o Sembraim e o resto dos professores. Sim. Eu ouço muitos comentários de alunos com deficiência que ficam na sala, o professor não sabe o que fazer com eles, não fala com eles, e os alunos se sentem extremamente desconfortáveis e não têm recursos, né, para progredir. A minha primeira aluna, ainda a única, no ensino formal, é a Juliana. E ela ainda caiu justamente na aula de dicção lírica. A gente não, como tudo é novo, no fundo é isso. Há muito pouco tempo atrás, a pessoa com deficiência era isolada e pronto, fica lá no canto e, tipo assim,
se vira, tem o pessoal especializado, eles vão dar conta, né? Agora as coisas mudaram e a gente tem um grande desafio pela frente. Como acessibilizar a educação para essas pessoas? E aí vai depender também do conteúdo das aulas e tal. Dicção lírica, que é a disciplina que Juliana está matriculada, dicção lírica é uma disciplina bastante especializada. Ela é feita para cantores líricos, não é nem cantor popular, é cantor lírico. Outros que podem se beneficiar dessa disciplina são pianistas interessados em trabalhar com cantores e regentes de coro, né? Só para mostrar como é um nicho. E a gente trabalha através de uma coisa que se chama... Quer dizer, o que é dicção lírica? Vamos primeiro aí. É a pronúncia das línguas cantadas. O cantor lírico, pelo menos aquilo ali, né? A gente tem algumas línguas que tradicionalmente se canta, como alemão, italiano, francês, inglês, espanhol, sei lá. Hoje em dia já ampliou bastante o leque. Hoje em dia você pode fazer um concerto inteiro em russo, tcheco, enfim. Mas ninguém fala, ninguém não, mas assim, a maioria das pessoas não vai falar todas essas línguas, não vai saber a pronúncia das línguas, né? Então, as aulas de dicção lírica dentro da universidade, elas vão ensinar a pronúncia das principais línguas e passar o alfabeto fonético internacional, é um alfabeto que simboliza os sons, né? Para que o aluno possa ir pesquisando. Se ele quer aprender russo, com o alfabeto fonético, ele simplesmente vai colocar os sons debaixo do texto, né? Tá, mas para isso, quando a Juliana veio, eu conversei com ela, fui bem franca, dizer, ó, Juliana, eu sinceramente não sei como fazer. Eu expliquei para ela, a gente está aprendendo alfabeto fonético. Os sinais do alfabeto fonético, eles não são os mesmos da ortografia. Alguns são, grande parte são, né? Mas o Braille, ele se baseia no alfabeto, da escrita, não os sinais que você coloca no papel que vão indicar sons verbais. Ai, gente, a gente sofreu bastante. Mas uma coisa que eu recomendo a todo mundo que vá trabalhar ou vá dar aula para pessoas com deficiência é ser o mais franco possível e falar com a pessoa. Dizer, olha, eu não sei, eu não aprendi, mas a gente vai aprender junto. Você vai me ajudar. E até hoje é assim. Eu tenho um excelente relacionamento com a Juliana, mas que é baseado, sobretudo, na franqueza. E eu finalmente encontrei o que eu precisava ter há 2 anos atrás, porque eu descobri que existe, sim, o alfabeto fonético Braille. Sim. Só que ele precisa ser adaptado. Incrível, né? Sim. A fala da senhora já remete à inclusão como um processo, né, continuado aí. Se a gente vai pensar no mercado de trabalho, eu tenho que entender de cara que a contratação não é sinônimo de inclusão, né? Faz parte também do processo de inclusão, mas seria ali o primeiro passo, né? Isso. E aí, no relato inicial da senhora, já traz alguns desafios, né? De cunho arquitetônico, as barreiras arquitetônicas, né, atitudinais. Sim. A Natália Fernandes comentou o seguinte aqui no chat. É verdade, professor, esse apoio deveria existir nas outras escolas e universidades, né? Quanto ao suporte que a senhora falou da atuação do Simbraim e tal. Sim. E ela coloca também que essa barreira atitudinal, infelizmente, essa barreira atitudinal ainda é um dos grandes desafios para a inclusão. Sim. A gente vem de um processo assim de amadurecimento em termos de legislação, né, de normas que regulamentam a inclusão. Você vai ter a lei de cotas, né, lá no início da década de 90, já 2000 para cá,
Ministério do Trabalho começa a fiscalizar isso de forma mais efetiva, e aí, então, você tem, assim, alguns avanços nesse aspecto. E eu queria saber da senhora, assim, de repente, quais seriam os desafios que já foram superados, né, e quais desafios no âmbito da inclusão ainda persistem hoje, né, de acordo com as suas experiências e com a sua percepção. Eu acho que o grande desafio, a grande barreira para a gente progredir é o silêncio. O marcador deficiência é o marcador mais silenciado que tem. Se você vê o que estão falando sobre racismo, inclusive os protestos que aconteceram agora nos Estados Unidos, levaram uma onda tão poderosa pelo mundo inteiro, a gente percebe que as pessoas estão falando muito mais, estão se abrindo, estão desabafando, na realidade, mulheres negras, LGBTQI+, enfim, está sendo dito. E eu estou observando isso, e meio assim, de butuca, cadê as pessoas com deficiência? Né? Onde estão? E por que naquele discurso, quando você vê alguém falando sobre os diversos marcadores, alguém vai falar sobre, né, a gente precisa falar sobre a opressão das mulheres, dos negros, da LGBTQI+, e etc. Então, o deficiente está no etc. ainda. Se tem etc. Eu acho que esse é o grande problema. A gente precisa ficar mais visível, a gente precisa aparecer mais, tá? Porque quando a gente aparece, é que a gente começa a perceber o quanto não se sabe a respeito de pessoas com deficiência. Até porque a pessoa com deficiência não é uma só, né? Não é uma raça negra em que tem variação de cor, a pessoa mais escura é a que sofre bem mais preconceito do que a pessoa mais clara, mesmo essa pessoa mais clara continuando sendo negra, né? Então, tem tudo isso. Até porque você não vê, e aí a gente vai entrar numa outra questão. A pessoa com deficiência, ela é invisibilizada no discurso e também, de fato, no Brasil, a gente vê pouquíssimas pessoas com deficiência na rua. Por que será? Né? Elas não têm nem como sair de casa. Elas são mantidas em casa por diversos níveis de opressão. No Brasil, a maior parte, uma grande porcentagem das pessoas com deficiência tem também o marcador de classe em cima, né? Então, deixa eu... Enquanto isso, pessoal, convido-os, né, a deixar as perguntas. A Gamenon já vem me passando umas perguntas aqui também, e podem utilizar o chat, né, para deixar suas considerações, né, suas questões. A conversa vem sendo bem instigante, né? Vamos seguindo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar mais visível e apresentar, sei lá, as nossas demandas têm que ficar claras. E tem que ficar claro que isso não é privilégio. Sim. Né? Tem que ficar claro também que deficiência não é uma coisa assim fixa, como uma rocha. Então, antigamente,
a nomenclatura de deficiente era que você era deficiente. Então, se eu sou deficiente, eu sou inteiramente deficiente, né? Não é assim, né? As pessoas, no caso, eu tenho limitações. Certas coisas, o meu corpo não me permite fazer, mas outras coisas, sim. Né? Se eu morasse na Finlândia, eu seria muito menos deficiente. Sim. Passei 6 semanas lá. Nossa. Você vê muitas pessoas com deficiência na rua. Muitas. Né? Então, enfim. Ainda precisamos avançar tanto, né? E aí, assim, professora, há um tempo eu tive a curiosidade de ler uns estudos que tratavam justamente da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? E aí fui tentando pensar ali o que seriam boas práticas, né? E aí vem alguns relatos assim voltados a ações de capacitação e de sensibilização da equipe de trabalho, dos líderes, a questão da remoção das barreiras arquitetônicas, né? E aí entendo que é um processo de pensar nos detalhes, né? Na acessibilidade em termos de detalhes mesmo, no ambiente físico, na construção de uma cultura inclusiva, né? E penso que o grupo de trabalho voltado à acessibilidade desenvolvido na escola de música, né, e em outros setores, de repente, caminha para esse processo de pensar na inclusão como um contínuo, né, assim, e pensar nas múltiplas formas de incluir. Então, sabendo que a senhora integra, né, esse espaço dentro da escola de música, eu queria que a senhora falasse um pouco como vem sendo esse processo, né, qual a dinâmica de trabalho, quais são as pessoas ouvidas também nessa construção, porque, de repente, né, dialoga bem também com essa fala inicial. Esse grupo de trabalho da acessibilidade, ele acho que foi instituído ano passado, e todos os departamentos da Universidade Federal têm um grupo de trabalho, né? Isso é uma política da universidade. Então, a gente nós estamos lá como uma equipe para levantar as características do nosso local de trabalho, né? Vendo com um olhar assim de ver, será que é um local suficientemente acessível, justo para as pessoas que frequentam este lugar? Será que a função deste lugar, no caso a escola de música, está sendo cumprida adequadamente? Será que todos os alunos estão tendo acesso ao ensino, à aprendizagem de forma adequada? As pessoas conseguem se locomover no local com segurança? Aí a gente trabalhou por tarefas, né? Objetivos a serem cumpridos. Isso a gente sempre faz. No momento não, né? Com a pandemia a gente não está fazendo, mas a gente trabalhava em equipe. Cada um tem sua função, isso é articulado no início, quem vai fazer o quê, e é essa a função do grupo de trabalho, né? Cuidar para que aquele local, se não for adequadamente acessível, e isso a gente vai descobrindo através do diálogo com as pessoas, com os alunos que frequentam, e também com um olhar de cuidado, né? A gente, se alguma coisa acontece, ou alguma coisa não é suficientemente adequada, a gente vai em busca das autoridades competentes para chamar atenção, olha, isso aqui pode ser melhorado, e aí as autoridades vão e fazem. A gente é como se fosse assim, eu brinco, como se fosse um vigia, né? A gente tá lá para ver se tá tudo bem, e esse tudo bem não é uma coisa instituída
se está tudo bem, vai estar tudo bem sempre. Não é assim. É como você disse, é um processo, né? Como as coisas estão muito invisíveis não só para aqueles que não são deficientes. Nós, pessoas com deficiência, a gente é educado, na realidade, a gente é educado na mesma narrativa capacitista como todo mundo. Então, muitas vezes a gente fala assim, bom, não adianta, é melhor eu resolver sozinho, porque se eu ficar reclamando, as pessoas vão deixar de gostar de mim, não vão entender e nada vai ser feito. Nós, pessoas com deficiência, a gente está muito acostumado a isso. Então, muitas vezes a gente não reclama, a gente deixa passar, né? Isso a gente começa a internalizar. Isso a gente também tem que prestar atenção, assim, o GT, né? Tem que também prestar atenção e ver se isso está acontecendo, né? Porque não é nenhum, assim, prestar serviço para as pessoas com deficiência, prestar educação, não é favor, né? É um direito da pessoa, é um direito do cidadão. São cidadãos, também pagam impostos do mesmo jeito, né? Então, o GT tem essa função. Então, a gente tem reuniões regulares. Antes da pandemia, a gente se reunia toda semana para manter o trabalho em dia. Então, a gente desenvolveu algumas coisas. A gente já desenvolveu uma exposição exatamente para ir de encontro à visibilidade da questão da pessoa com deficiência. A gente fizemos painéis, a professora Carolina que estava responsável por aquela semana. Eu dei também uma oficina de danceability, teve um pessoal que trabalhou musicoterapia, enfim, né, muitas atividades e exposições diferentes. E isso acho que a gente vai fazer regularmente, porque é uma coisa necessária. É necessária até para fazer uma ponte entre Sembraim e os projetos que estão sendo desenvolvidos no Esperança Viva e o resto da comunidade acadêmica, né? Que ainda é assim, uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece lá. E não é nem o objetivo, né, do Esperança Viva, do Sembraim, que isso aconteça. Pelo contrário, o objetivo é construir pontes. Mas, às vezes, é difícil, porque tem muita coisa a ser feita. Então, acho que o grupo de trabalho pode ajudar muito nisso. Porque está focado nisso. Entendo. A questão da cultura, né, da instituição e organizacional, de repente, que assim não se muda de um dia para o outro, né, mas aí a gente vai pensando nas pistas de ir fomentando nessas mudanças e consolidando uma cultura mais inclusiva. Professora, caminhando para uma conversa mais voltada para o ensino da música, né, dentro da escola, surgiram duas questões aqui. Sim. Olha só, a senhora já deu aula de canto para pessoas com deficiência no projeto de extensão, né, da Escola de Música, o projeto Esperança Viva, e eram pessoas que até então não tinham conhecimento prévio da técnica vocal. E agora a senhora tem uma aluna que tem a deficiência visual, que é a Juliane, né, que a senhora já mencionou, que se preparou, mesmo que tenha sido para ingressar no curso técnico, né, e bacharelado de canto. E aí, queria saber, de forma mais detalhada, de repente, como é que a senhora vem enfrentando esse desafio, né? Porque é uma novidade, né? Também, como a senhora já colocou anteriormente. No caso aqui, a experiência com os alunos do Projeto Esperança Viva e o caso da Juliana são coisas bem diferentes, até porque depois eu acho que só tinha um aluno, não, dois. Um deles é um aluno, assim, muito independente e gosta de cantar, mas também
não era muito afim de mudar muita coisa na técnica dele. E o outro aluno que eu tive não tinha muito tempo também. Então, havia problemas além da questão da aula. E aí eu também não desenvolvi muito a questão do ensino do canto no projeto, só um pouco, porque eu peguei bem no início e depois aconteceram outras coisas que eu fui fazer outras coisas. Com a Juliana, é a questão dela acompanhar essa disciplina, que é muito importante para o cantor. A gente não canta na disciplina. Então, o ensino, ele é mais o grande desafio da dicção lírica para uma pessoa cega, é encontrar um veículo simbólico, acessível, para que a pessoa registre a pronúncia das línguas. Todo o resto tá ok. As pessoas são perfeitamente capazes de aprender as regras de pronúncia, né? Mas a questão é como registrar isso. Eu vou explicar. O cantor, o primeiro acesso que ele tem, o cantor lírico, o primeiro acesso que ele tem a uma nova música é através de uma partitura. Ou ele vê um vídeo, gosta daquela música e quer cantar aquela música. O que ele faz? Ele vai de encontro à música através da partitura. A questão da partitura para pessoas cegas já está bastante adiantada através da música em braille, né? Então, o Sembraim, ele consegue dar conta disso muito bem. Então, o ritual, vamos dizer, é assim, você vai preparar a sua aula com bastante antecedência, já vai definir o repertório do aluno e tal, e você entrega para o Sembraim, e ele passa isso para o Braille. Só que, na dicção lírica, a gente não tinha como passar isso para Braille, porque não tinha Braille, não tem IPA, ou melhor, o Alfabeto Fonético Internacional em Braille. Pelo menos isso eu achava, né? Aí eu procurei, não sei o quê, e também era uma coisa, ó, eu mesma, erro meu, eu pensava, como é que alguém vai pensar em fazer o Alfabeto Fonético Internacional em Braille? Para quê? Para quem serve isso? Né? No máximo, para um bando de cantores líricos, pouca gente no mundo. Então, como é que vão fazer isso? Mas, dito e feito, uma professora dos Estados Unidos, Cherry Montgomery, fez isso, colocou tudo bem organizadinho, como é o signo no alfabeto fonético internacional, como você lê e como você coloca em braille. Aí eu, na minha ingenuidade, eu achei que tudo estava resolvido. Falei para Juliana, encontrei a solução dos nossos problemas. Infelizmente, depois de 1 ano e meio, mas eu achei. Aí a Juliana me fez uma pergunta que eu não entendi. E ela percebeu que não entendia, não soube responder. Depois que eu descobri que o Braille não é tão simples assim, ele é mais complexo. Então, isso eu não sei direito, porque eu não sei Braille, mas o inglês, o Braille no inglês, ele não corresponde exatamente ao Braille em português. O que eu tinha nas mãos era até um livro de dicção lírica para pessoas que enxergam e o mesmo livro para pessoas que não enxergam, tá? Não que eu tivesse a questão física, mas assim, o professor, ele vai ver como é o Braille. Eu toda feliz, né? E eu vi que não. Aí eu fui falar com o Agamenon,
Então, a gente está nesse processo de adaptar, e eu estou achando, nesse sentido, estou até achando bom que a gente está pausado na escola de música, porque vai dar tempo, acredito eu, de fazer as adaptações necessárias para que a Juliana tenha acesso ao IPA melhor para ela, porque IPA significa Alfabeto Fonético Internacional. Ele não é um objetivo final, ele simplesmente é um meio para que o cantor possa registrar a pronúncia de qualquer língua que ele queira cantar, né? É um trabalhão. E esse trabalhão, o Sembrain não pôde me ajudar, porque é uma coisa completamente nova para nós, né? Mas a gente está conseguindo. Pesquisa aqui, pesquisa ali, acha um negócio aqui, acha um negócio ali, e agora a gente está juntando as coisas. Aí quem vier pela frente já vai encontrar um trabalho, né? Mas com certeza já vai ter superado esses desafios iniciais. E isso que é importante, né? Ir consolidando e institucionalizando, né? Isso. Professora, caminhando aqui para a nossa última pergunta. No caso, queria que a senhora detalhasse um pouco mais da relação do danceability com o canto, né? A senhora falou da questão da corporeidade, como é que isso vem sendo trabalhado dentro da escola de música. Bem, danceability é dança, né? Então, a danceability tem tanta relação com o canto, quanto a dança, em termos gerais, tem. Danceability é uma metodologia dentro de uma classificação que seria a dança improvisada, né? Sim. Então, o danceability, pelo fato de ser uma dança improvisada, e uma dança que é feita em conjunto, ela, primeiro, ela vai aumentar muito sua criatividade, porque você vai trabalhar com aquilo que você tem. Nisso, ele é muito parecido com a música improvisada. Eu faço parte do grupo de improvisação livre, e com o grupo, a gente faz muito trabalho junto com danceability e música improvisada, né? Porque tem tudo a ver, são, assim, é a mesma coisa em linguagens diferentes. Então, por isso que eu vou, para explicar, eu vou pegar um pouquinho do danceability e da música improvisada. No grupo Gil, eu uso a minha voz para improvisar. Mas não só a minha voz. Eu posso usar o que me vier à cabeça. Eu posso usar, por exemplo, o barulho das minhas rodas. Posso usar como percussão, né? Então, você entra num fluxo criativo que é alimentado pelos outros fluxos criativos, as outras pessoas. Então, você está num estado de alerta, está muito aberto, muito aberto. Sua mente está aberta, seus ouvidos estão abertos. E aí acontece a improvisação. Às vezes eu acho até que não é a gente que improvisa, é a música que improvisa através da gente. Isso é uma coisa similar, é a mesma experiência, só que do corpo em movimento no danceability. Então, você tem que estar muito aberto para você perceber o que está acontecendo em termos de espaço, em termos de ritmo, em termos de oportunidade de relação e mesmo em termos do seu próprio corpo, o que você pode fazer em termos de movimento. E aí ele vai surgindo e vai se entrelaçando com outros movimentos. E que você nunca sabe o que vai dar, né? Então, essa disponibilidade, essa abertura, é algo que a gente não é muito treinado na música erudita, porque você tem partitura, você vai meio que fazer o contrário, né?
você melhora a sua técnica para atingir um ideal. Você já ouve o ideal na sua frente. Então, você vai trabalhar para superar você mesmo, para você ser outra coisa, o melhor de você. Na dançability não tem nada disso. E na música improvisada também não tem nada disso. Você já é completo, né? Eu acho que se esses dois paradigmas conversassem um pouco mais, seria tão maravilhoso, seria benéfico demais, demais, demais. Porque isso, eu acho que tanto a música improvisada quanto a dança improvisada são linguagens altamente transgressoras de tudo que a gente está vendo aí, né? Preconceito, neoliberalismo, enfim, violência, humilhação, não respeito à dignidade do próximo. Então, elas transgridem isso muito. Por isso que eu acho, assim, tão importante a gente praticar, todo mundo deveria praticar um pouco. Porque não precisa de talento para improvisar. Precisa de abertura. E precisa aprender a se abrir. E eu acho que essa capacidade, acredito que você pode ir aprendendo. Você experimenta nessas linguagens artísticas, né? E eu acho que daí você vai podendo gradativamente levar para a vida essa abertura de você ouvir o outro, né? Sim, uma outra coisa que eu acho que acontece também, isso principalmente no dançability, que dançability é uma dança improvisada voltada para pessoas com deficiência e sem deficiência. Não existe nada que você precise adaptar para poder incluir. Não existe inclusão na dançability, porque naturalmente todo mundo já está incluído. Começa por aí, né? Isso está na própria metodologia de trabalho tem isso, tá? Então, a pessoa que dança lá, primeiro, ela aprende sobre outros corpos. Os preconceitos dela de, tipo, é deficiente, ele não se mexe muito, como é que eu vou trabalhar com ele? Ele não é capaz de se mexer? Mas é capaz. E porque a corporeidade dele é aquela corporeidade, então ele aprende, porque o negócio não é assim, você ali, eu aqui, mas na dançability, o que importa é a relação. Se existe um relacionamento, existe uma informação que passa de mim para você e outra informação que passa de você para mim, e a gente forma uma coisa só. Né? Então, não importa muito se a outra pessoa é capaz muscularmente mais do que eu, não é isso que interessa. O que interessa são essas, a informação que corre. E por isso é que ela é tão bacana, e a pessoa com deficiência, ela consegue perceber que ela não é deficiente. Dentro da dançability, ninguém é deficiente. Porque não tem como ser. Né? É deficiente se você se fecha. Mas se você se abre, você não é deficiente. E aí ela pode começar a perceber que a deficiência é uma coisa construída, é uma coisa muito relativa, muito complexa, né? Você não é deficiente 24 horas por dia. Né? Então, eu acho que a dançability tem mais a ver com isso. Ela não vai, assim, melhorar seu canto. Ela vai melhorar você, vai melhorar seu humor, vai melhorar a sua
visão de si mesmo, e daí pode melhorar o canto. Mas por aí, talvez. Sim. Professor, agradeço demais pela sua fala. Acho que foi muito instigante, porque nos provoca a pensar, de repente, aí, a entender a questão da deficiência e da inclusão, né, com outros paradigmas, com outros olhares. Acho que, de repente, é a principal mensagem que fica hoje. Traz algumas pistas, né, para pensar na questão da inclusão da pessoa no mercado de trabalho, de forma também mais integral, né, pensando muito a questão da qualificação, da educação nesse processo. Traz para discutir a visibilidade, né, de repente, como o principal desafio aí é a invisibilidade, no caso, discutindo com outras pautas, então isso também é muito caro, né, para essa discussão. E, por fim, né, traz algumas pistas aí para trabalhar a educação musical de forma mais inclusiva, né, e a partir de algumas experiências aí que já partem desse olhar, através de outros olhares, né. Então, agradeço demais, acho que foi uma conversa muito enriquecedora para quem está nos acompanhando. Peço agora que a senhora deixe as suas considerações finais e aí a gente já caminha para finalizar esse momento. Pois é, eu vejo que... Bom, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e compartilhar, né, experiências e poder responder perguntas. E eu parabenizo demais e estou torcendo para esse projeto de vocês. Eu acho que vocês estão colaborando muito para a visibilidade, né, da pessoa com deficiência. Eu acho que é esse o caminho, sabe? A gente não consegue ir muito longe sozinho. A gente tem que trabalhar em equipe, né? Cada um tem uma joia preciosa dentro de si, que é diferente de todas as outras joias preciosas, e eu acho que o conjunto é que vai formar sei lá, um maravilhoso colar, uma coisa linda e maravilhosa de poder usufruir. Então, como dizem aqui, bora conversar mais, bora trocar ideias, bora trabalhar juntos. Acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Vamos em frente, né? Isso aí. Então, pessoal, amanhã teremos a nossa próxima conversa sobre inclusão, será com o Edbergon Varela e o Maurício Slabão. Vai ser amanhã às 21h30, né? Todos convidados e convidadas, né? Aqui no canal do Sembrain, no YouTube. E com certeza vem mais coisa boa por aí. Professora, mais uma vez agradeço pelo seu tempo e disponibilidade, foi uma conversa muito, muito boa. E, né, espero que todos fiquem bem, né, e fiquem em casa, se possível. Tá bom, gente? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, professora. Até logo.